Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Anderson da Igreja Batista Nacional Norte da Ilha, aqui em Florianópolis, em Canasvieiras. E sou casado com a Viviane, pai do Benjamin e da Thelma. E louvamos a Deus pela oportunidade de chegar até você e compartilhar com você um pouco a respeito daquilo que o Senhor tem feito na obra dele. Nós estamos aqui com o missionário Rafael. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, graça e paz, pastor Anderson. Graça e paz, querido. Sou o missionário Rafael, sou da Igreja Batista Nacional de Joaçaba, no meio oeste de Santa Catarina. Temos servido ao Senhor e caminhado ali há aproximadamente 16 anos, para a graça do Senhor, desde que nós nos convertemos, desde que Deus nos chamou para fazer essa obra. A igreja do pastor Elias, Isso. né? E nós estamos aqui nesse bate-papo com o missionário Rafael. A nossa convenção tem participado, né, a Convenção Batista Nacional no estado de Santa Catarina, como instituição, e algumas igrejas têm sido parceiras do Rafael, do missionário Rafael e da missionária Luanda nesse tempo dessa caminhada deles. Hoje vocês estão servindo ao Senhor onde? Nós somos pastores e estamos plantando a igreja em Colmenarejo, que fica na comunidade de Madrid, no centro da Espanha. Graças a Deus a gente tem servido como família no Senhor, tanto eu como a Luanda temos estado aí nesse processo de plantação de igreja. Então tem sido uma forma de alcançar aqueles não alcançados. A cidade que a gente está hoje é uma cidade não alcançada, não tem nenhuma presença evangélica. Graças a Deus nós somos os primeiros missionários a pisar naquela terra. Uau! Que fantástico, né? Nós ouvimos que eles estão... Colmenarejo? Colmenarejo. Em um local onde não tem nenhuma presença, então literalmente é um processo de plantação de igreja do zero. Do zero. E qual é a população? Na cidade onde nós moramos são 7 mil habitantes, mas ao redor dela a gente tem mais outras 6 cidades sem nenhuma presença evangélica. Se a gente fizer uma matemática bem simples, nós temos mais ou menos 30 mil pessoas que nunca ouviram falar do amor de Cristo por uma igreja protestante. Existem igrejas católicas nessa cidade, mas não existe nenhuma presença protestante nessa região. Eu falo de um raio mais ou menos de 20 quilômetros, onde não tem nenhuma outra igreja. Você é jovem, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 39 anos, graças a Deus. Luanda com 39, e a gente tem lá as nossas duas crianças, o Daniel com 5 e a Naomi com 2 anos. Sim. Em que ano você se converteu e qual foi a sua experiência de conversão? Olha, falar do ano eu sempre falo que é complicado. Eu sou muito ruim em matemática e muitos pastores, irmãos, sabem que eu sou, nessa parte eu não calculo bem. Mas vamos considerar que foi há 16 anos atrás. Nós nos convertemos na Igreja Batista de Concórdia, na Ágape, com o pastor Josivan. Ali nós conhecemos de Cristo, passamos por nosso processo de amadurecimento na fé. Logo depois dali, nós passamos para a Igreja Batista de Joaçaba. Naquela época ainda não era uma igreja, era um ponto de missão em projeto, porque quando nós chegamos lá, não existia nenhum ponto de missão de fato. Existia o sonho no coração do pastor Elias, existia um outro casal, Márcia e Patrícia, que sonhava com a igreja de Joaçaba. E Deus nos enviou justo nessa etapa. Essa etapa de que a igreja estava se formando, nas primeiras reuniões familiares. E eu vejo como a obra de Deus é tão maravilhosa, porque nós fomos partes de um projeto de plantação de igreja. Nós vimos como uma igreja é construída, como ela nasce, como Deus vai movendo. E agora a gente está lá do outro lado do oceano, fazendo a mesma coisa. Sim, Deus é perfeito, né? Mas vocês saíram de Concórdia para Joaçaba por uma questão profissional? Profissional. Porque eu trabalhava em Joaçaba, eu fui contratado por uma empresa em Joaçaba e tive a oportunidade de mudar de cidade. Vivia em Concórdia e eu trabalhava em Joaçaba. Então eu ia e vinha todos os dias. Então a gente percebeu que não valia mais a pena ficar indo e vindo. E aí nós conseguimos a proposta para Luanda trabalhar também nessa cidade. E a gente viu Deus abrindo as portas para ir e viver em Joaçaba. Pensando nessa questão profissional, você e a Luanda têm uma formação, né?
uma profissão e viviam trabalhando nessa profissão. Isso. Né? Eu sou sou técnico em mecânica industrial, então eu trabalhava como torneiro mecânico na ISA, né, do grupo VEG, e a Luanda é fisioterapeuta. Então ela é formada em fisioterapia e também trabalhava numa clínica na cidade de Joaçaba. Então nós dois, antes de ir para o ministério, nós tínhamos uma profissão. Né? Nós servíamos a nossa igreja local, mas também trabalhávamos para fazer o projeto família que a gente estava construindo. Sim. Olhando para a vida profissional e pensando vocês como jovens, né? Vamos pensar aí 10 anos atrás, seria mais ou menos isso? 12 anos. 12 anos atrás. Como que vocês começaram a se entender chamados para o ministério? E quando vocês entenderam assim, esse é o tempo de ir? Quando isso nasce no coração de vocês? Foi interessante porque quando nós fomos para Joaçaba, nós éramos recém-convertidos. A gente tinha mais ou menos 1 ano de conversão e nós vimos uma igreja nascendo. E é interessante porque nesse processo Deus começou a mostrar para nós que existia muita obra para ser feita. Então nós vimos a necessidade dessa obra. Então não foi um chamado claro de Deus, olha, agora vocês vão ser missionário. Quando você diz um chamado à obra, você está me falando assim, vocês começaram em um processo de se envolver com esse processo de plantação de igreja e no coração de vocês abriu o entendimento de que tem muito que ser feito na obra. Isso. Mas nesse momento era a obra ali em Joaçaba onde vocês estavam. Dentro da visão que nós tínhamos a ideia... E do conhecimento, talvez seria, né? Nós éramos recém-convertidos, nós víamos aquilo, o local. E o coração de vocês ardia por isso. E aí nós queríamos servir. Uma das frases que nós falamos para o pastor Elias e também falamos para o pastor Josivan na época, nesse processo da etapa da conversão, foi: nós queremos servir na igreja. E eu lembro sempre com muito carinho e amor, a pergunta do pastor Elias foi: o que vocês sabem fazer? Né? E na época nós não sabíamos fazer nada. Não sabíamos nada de teologia, nada de ser crente, porque era recém-convertido. Não sabíamos cantar, até hoje a gente não sabe cantar. Não sabíamos tocar. Não sabíamos fazer absolutamente nada, mas nós queríamos fazer alguma coisa. E aí o pastor Elias falou para nós, mesmo que vocês não saibam, Deus vai usar vocês segundo a necessidade que Ele tem. E aí Deus foi ministrando no nosso coração e a gente passou as diversas etapas da igreja local, servindo lá com o que podia, sem saber nada. Aí Deus nos chamou para ser líderes de jovens, a Luanda foi trabalhar com o ministério infantil. E gradativamente Deus foi mostrando para nós que a obra era muito maior do que os nossos olhos viam. Nós fomos entendendo nesse processo que existia muito trabalho. Então, é como se vocês tivessem tido uma revelação progressiva no sentido do entendimento da vocação. Vocês primeiro se viram cristãos, novos convertidos, inseridos em um contexto de plantação de igreja, ou seja, um trabalho missionário, né? E se envolveram na estrutura dessa igreja, começaram a servir naquela igreja local com o que vocês tinham, mas começaram a perceber que o reino de Deus ia além das 4 paredes ali, o serviço. Mas você poderia dizer se houve para você um momento em que os seus olhos saíram da cidade de Joaçaba e você começou então a pensar em algo fora desse contexto? Houve um momento específico ou isso continuou nesse processo? Então, foi muito interessante esse processo porque nós já éramos líderes de jovens e nossa igreja-mãe, na época, era a igreja de Campos Novos, fez um culto missionário. Né? Sempre a gente frisa muito esse momento desse culto missionário, onde eles trouxeram um missionário e ele começou a pregar sobre a necessidade do mundo. Então, a nossa visão era local, era servir ali. E aí nós vimos que o mundo era muito maior do que a igreja local. E aí Deus começou a trabalhar nos nossos corações e a gente teve um processo individual, mas ao mesmo tempo, tanto da minha parte como da Luanda. Nesse culto a gente entendeu de que existia coisas além das fronteiras. Né? Deus não deixou muito claro para nós, olha, é para ir para as nações. Deus mostrou para nós que existiam as nações necessitadas. E eu lembro muito claro desse culto porque tinha várias bandeiras, aquela coisa bonita do culto de missões. E aí o pastor fez aquele apelo para aquele que queria servir ao Senhor. E na minha cabeça humilde que tinha naquela época, né, até um pouco inocente, eu levantei a mão e fui.
Mas eu fui individualmente, não olhei pro lado se a Luanda estava me acompanhando ou não. E quando eu cheguei, a Luanda já estava lá. Então a Luanda já foi para aquele processo, a gente estava orando ali, aquela coisa, aquele momento especial, e nós nos deparamos com o mapa do mundo. Então ali Deus começou a mostrar de que o mundo era mais amplo. Então existem coisas que vocês ainda não conhecem. Eu lembro muito claro de Deus falando, ainda existem coisas que vocês não viram. Né? Nós voltamos para a igreja local, e eu lembro que eu entrei num choque, porque eu era líder de jovens, e eu cheguei num ponto que eu não tinha mais como responder a necessidade deles. E aí eu falo da graça de Deus, num modo tão bonito, porque Deus mostrou para mim que eu não conhecia tanto quanto eu imaginava da Bíblia. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração que eu tinha que saber mais. Eu tinha que me preparar, porque os jovens estavam chegando num ponto onde eu não tinha mais respostas. E aí Deus começou a falar, olha, você tem que se preparar. E aí perguntei pro meu pastor falou, olha, Deus está falando com você sobre a preparação teológica. Então eu tinha isso na cabeça. Então você entrou numa nova etapa. Primeiro vocês entenderam o chamado para a igreja local, depois você entendeu que tinha que servir, servindo ao Senhor, você entendeu que havia chegado no limite, ou seja, até esse ponto aqui, mas já tinha uma visão agora de um chamado específico. É isso ou eu estou entendendo errado? Isso, um chamado específico. Quando que de fato e verdade é desenhado no coração de vocês, por parte de Deus, essa questão de ir para um treinamento? A partir desse momento que você entende que você não conhecia o suficiente, ou o que você conhecia não era suficiente mais para dar continuidade, ou houve um outro momento? Foi nesse momento aí? Então, são divididas em duas etapas. Na minha cabeça é muito claro isso, às vezes fica difícil para expressar. Deus mostrou que eu não tinha recurso suficiente. E aí eu entendi, de conhecimento. E aí ele começou a trabalhar no nosso coração o desapegar, né, para a nova etapa. Ele falou, olha, você não tem e eu vou te dar a ferramenta para você ter. E aí foi onde a gente começou a entender esse chamado mais específico. Aí Deus começou a trabalhar isso, olha. Falando de desapegar, você está falando comigo de desapegar da igreja local, desapegar da cidade, desapegar do trabalho, porque vocês trabalhavam e talvez esse seja um ponto que muitos jovens da idade que vocês tinham naquele momento se questionam, né? Como que eu vou viver um chamado? Eu tenho uma profissão, eu ganho meu dinheiro e como que eu vou lidar com isso? Vocês precisaram passar por esse processo de desapegar também dessa perspectiva de que eu trabalho, eu me sustento, eu ganho meu dinheiro e para poder fazer essa nova etapa eu preciso entrar numa outra dinâmica, ou para vocês foi tranquilo? Então, nós passamos por esse processo de desapego, né? Tanto eu como a Luanda, nós tínhamos sonhos profissionais, como qualquer pessoa, claro, né? Qualquer adulto. Nós éramos casados, então nós tínhamos aquele sonho de família, né? Vamos comprar nossa casa, vamos ter os nossos filhos, vamos ter a nossa carreira. E quando nós sentimos o chamado de Deus para esse treinamento, foi interessante porque não foi um momento que a gente estava em baixa no trabalho, foi justo o contrário, né? A Luanda estava no melhor momento profissional dela e eu também. Então Deus falou, olha, não se apegue a isso. Não se apegue àquilo que vocês estão vendo, porque eu tenho coisas maiores do que isso. E aí Deus começou a mostrar para nós que não era o trabalho em si, né? Não era a igreja local, não era o trabalho que eu tinha, mas que Deus tinha algo preparado para nós que a gente ainda não estava vendo. Então esse processo do desapego foi, a gente tem uma boa carreira, mas não é tudo. Então a gente começou a entender que era importante, mas não era essencial. Essencial era seguir aquilo que Deus tinha preparado. E no meio desse processo, quando eu estava trabalhando na ISA, passou uma coisa muito radical da parte de Deus. Eu falo de radical porque Deus falou, olha, é agora, né? E Deus começou ultimato, né? Bora. É agora. E aí eu falava para Deus, não, agora a gente está num momento muito bom. Como que eu vou falar para Luanda que Deus está me chamando para o ministério? E a contrapartida, depois na dinâmica do casal a gente entendeu isso, a Luanda sentia a mesma coisa, que Deus estava chamando ela, mas eu estava num bom momento no meu trabalho. Então as duas partes estavam numa dinâmica onde tudo estava funcionando perfeito. Não é que existia uma crise
econômica, uma crise de que não amo o meu trabalho, a minha profissão. Era justo pelo contrário, os dois estavam felizes e satisfeitos. E aí Deus começou a falar, não se apega a isso. E aí Deus foi começando a tirar aquela, não alegria pelo trabalho. Levantava animado, trabalhava, mas não dava mais aquela sensação de que isso é o meu futuro. Como se Deus estivesse preparando. É isso que eu quero pro resto da minha vida. Da minha vida. Acabou esse sonho. Então acabou o sonho de que, vai ser assim. E aí começou a nova etapa, começou um processo de chegada de missionários na nossa igreja, né? Um dos missionários foi o pastor Anderson, chegou lá e começou a mostrar para nós de que existia uma necessidade global. Eu lembro de uma das conversas com o pastor Anderson lá na casa do pastor Elias, ele falando sobre os projetos missionários no mundo. Eu nunca tinha ouvido falar disso, né? E aí a gente começou a pensar, mas será que Deus vai chamar a gente para ir para lá ou para ajudar quem está lá? Então, quando você está no momento do ápice econômico, na tua cabeça passa, Deus me chamou para sustentar o missionário. Né? E de certa forma é mais fácil, né? Muito mais tranquilo. Né? O meu pensamento humilde naquela época era, olha, eu gostei do projeto do missionário Anderson. Vou investir. Vou investir nisso aqui e se Deus me permitir, nas minhas férias eu vou lá ver. Eu lembro até hoje que eu falei, não, eu vou de férias lá para ver. E aí a inocência, né? Porque a gente pensava, não, vai ser isso. A visão de Deus para mim é, eu vou ter recurso, eu vou investir no projeto missionário e quando Deus me permitir, eu vou até o campo para ver. Para dar uma visitadinha para ver como tá a coisa. E Deus, na sua forma incrível de fazer as coisas, começou a mover os nossos corações. E aí tava naquele ápice muito bem economicamente, nós tínhamos montado a nossa casinha, tínhamos comprado tudo, e aí Deus falou, olha, agora é a hora. É hora de deixar tudo. E qual foi o papel do seu pastor nesse momento? Como que você entende assim, a figura do seu pastor nesse momento que você já tinha entendido o serviço, o chamado, a dimensão e o momento, né? É hora de ir. Qual o papel que o seu pastor teve nessa tomada de decisão e no organizar as ideias para continuar? Fundamental. Se não fosse o meu pastor dando o apoio e explicando, imagina que assim, eu estou falando de um processo... Porque os seus pastores, desculpa interromper, mas embora eles não tiveram um trabalho transcultural, mas os seus pastores são missionários, eles são ainda plantadores de igreja, né? É a paixão deles, né? Sim. Como eles já tinham essa visão, né, na plantação de igreja, com foco no serviço no Senhor, nos ensinou a servir ao Senhor, né, por cima de todas as coisas. Quando nós começamos a sentar com eles e falar, olha, Deus tem nos incomodado sobre fazer um treinamento, sobre buscar novas ferramentas, novos recursos, eles foram fundamentais porque eles começaram a nos explicar. Olha, sim, existe esse centro de treinamento. Se Deus jogou essa semente no coração de vocês, é porque Deus tem um plano. Então ele começou a explicar de que Deus agia de formas que às vezes não estavam no controle das nossas mãos. Então eles foram a ferramenta, o instrumento de Deus, justamente para motivar, né, e fomentar isso no nosso coração, para a gente não se perder. Deus nos chamou e eles nos apoiavam para que isso fosse para frente. Eu lembro até hoje, a conversa decisiva nesse processo, né, porque Deus fez uma coisa incrível. Eu trabalhava na ISA e eu fui despedido. E eu falo que foi incrível porque assim, eu passei várias crises normal de trabalho e justo um dos meus melhores amigos na ISA virou chefe. Então o cara veio todo feliz para me contar que ele era o chefe do setor, que eu podia ficar tranquilo. Ele chegou para mim na segunda-feira de manhã e falou, Rafa, eu vou te mandar para São Paulo para fazer um curso, uma máquina maior, você vai ganhar mais. E eu cheguei para Holanda todo animado que Deus tinha aberto essa porta. Então eu já tinha abandonado essa ideia. Não, vou para missões, já saiu do coração. Porque Deus tinha aberto uma porta muito grande. E aí chegou na sexta-feira de manhã, esse mesmo cara que era meu amigo, chegou com uma folha na mão. E ele virou para mim, Rafa, eu não sei o que aconteceu, mas eu tô aqui com a tua carta para te despedir. E veio de cima. E aí você pensa, veio de cima, era uma empresa grande, então lá a diretoria, eu pensei, a diretoria local me despediu. Ele falou, não veio de cima, tua carta veio lá da sede lá em Jaraguá do Sul.
coisa que nunca tinha passado na empresa. Então ele chegou para mim e falou, olha, tá aqui tua carta de despido. E eu pensei, e agora? O que Deus quer? E justo nesse dia começava um retiro de jovens na minha igreja. E aí eu falo, isso é para falar do meu pastor. Por quê? Porque eu cheguei na igreja, eu tava lá, meu pastor chegou e falou, o que te aconteceu? E eu falei, olha, eu não quero comentar nada com a Luanda, mas eu fui despedido. Eu vou deixar passar o retiro e aí eu falo para ela o que aconteceu. Aí meu pastor falou, não, você vai lá e você vai contar para tua mulher que você foi despedido. Aí eu falei, meu Deus, vai azedar o retiro, ela vai ficar triste, né? Vai ficar preocupada como vai ser o nosso futuro. E aí ele foi, chamou a Luanda e falou, conta para ela. Aí eu falei, eu fui mandado embora. Ela começou a rir. Ela falou, sério? Eu falei, é. Eu falei, então, nesse processo ela começou a rir e ficou feliz porque eu fui mandado embora. E eu sem entender nada. E justo começou o retiro e veio o pastor Elcimar. E justo a primeira coisa que o pastor Elcimar falou foi sobre o treinamento missiológico da Jami, da nossa junta de missões. Então aí, segura aí. Então o seu pastor foi uma peça fundamental. Foi fundamental. Nesse processo. Se fosse para você deixar um conselho breve para jovens que estão se sentindo vocacionados ou que tenham entendido um chamado de Deus, quer seja em uma perspectiva para a igreja local ou para essa visão mundial, qual conselho você daria? Dá uma olhadinha para aquela câmera ali e fala para nós, o que você diria para eles? Busca o seu pastor. Incomoda o seu pastor. Eu falo muito, eu aprendi isso com a vida. Vai lá no teu pastor, cola nele, fala, pergunta, questiona, joga todas as suas dúvidas pro teu pastor. Porque aí o seu pastor vai ter a responsabilidade com Deus para te orientar. Né? Eu sempre falo que agora você está no seu coração, divide com o seu pastor que se veja com Deus, como que vai arrumar isso aí. Antes da gente falar do seu treinamento, eu gostaria que você comentasse hoje, olhando para a sua vivência de igreja. Eu achei super interessante essa coisa que veio à tona, que não estava no nosso script, você dizer que você viu a missão de Deus primeiro para a sua igreja, o chamado de Deus para a igreja. Qual foi a importância da sua relação com a sua igreja? Qual tem sido ainda hoje, né? Essa questão da vivência, da experiência, do serviço para o trabalho missionário que você desenvolve hoje? Praticamente tudo. Hoje eu estou num projeto de plantação de igreja. Então tudo acontece mais ou menos como uma cópia daquilo que eu já tinha vivido. Então se eu não tivesse me envolvido com a minha igreja local, se nós não tivéssemos falado, Senhor, eu não sei, e falado para o meu pastor, eu não sei, mas eu quero fazer alguma coisa, eu não teria ferramenta hoje para fazer o que eu faço. Estou falando aqui, não sei cantar, as pessoas que nos conhecem já sabem essa repetição de palavras. Eu não sei cantar, não sei tocar, não sou bom evangelista, mas eu sei servir ao Senhor. E aí esse processo lá no início da nossa caminhada definiu tudo pro dia de hoje. Se eu não tivesse falado pro meu pastor, eu não sei, e ele mandado lá eu fazer todas as coisas que ele me mandou fazer, hoje eu não teria essas ferramentas na minha mão. Então, chegamos ao ponto que você agora entendeu que deveria ir, e o pastor Elcimar veio e nesse retiro de jovens da sua igreja falou sobre o projeto Missão Conquista da Jami, que é um curso de formação de 2 anos, médio em teologia, ao qual você decidiu ir com a Luanda. Qual foi a sua experiência no CETRAMI? Como que você definiria essa experiência, as ferramentas que você adquiriu? Então, isso aí foi uma das coisas mais interessantes, porque não era a nossa ideia. O projeto Missão Conquista surgiu na nossa vida de uma forma divina. Eu falo divina porque nós nunca tínhamos visto. Deus colocou lá o pastor Elcimar, nós convidamos ele para pregar nesse retiro, ele falou desse curso, as coisas se alinharam para a gente chegar até lá. E aí é onde a gente entendeu o que Deus falava para o nosso coração, de que a coisa era muito maior do que o que a gente via. Não era a igreja local, era o mundo. Foi quando Deus começou a colocar no nosso coração essa visão mais global, não local. E foi interessante porque quando nós saímos de casa, dos fatores que aconteceu foi a gente rompeu as pontes. Nós deixamos a nossa casa e saímos os dois, 2 malas,
e entramos na Jami. Quando a gente entrou na Jami, é essa sensação do aqui é a minha casa. Né? O que a gente aceitou no coração foi agora eu não tinha mais uma casa em Joaçaba. Eu não tinha mais uma vida em Joaçaba. Eu tinha uma casa na Jami. E Deus ministrou ao nosso coração no primeiro dia foi que era dali para frente. Então a entrada na Jami, aquele ambiente de missionários, e eu não esqueço até hoje, porque quando a gente chegou, tinha alguns missionários na base, Deus começou a falar no nosso coração, escuta todo mundo. Escuta, porque muita gente vai vir aqui e vai te mostrar de que o mundo está extremamente carente de missionários. Né? E aí Deus começou a trabalhar no nosso coração e falou, vocês não voltam para trás. Então nossa visão foi, vou fazer um treinamento para ajudar a minha igreja local. E Deus ministrou no nosso coração, você vai fazer um treinamento porque eu te quero levando a tua igreja local para os confins da terra. Então esse processo de treinamento serviu não só na parte teológica, mas a vivência missionária. Foi a vida. Eu vi missionários chegando do campo, eu sentei com eles, nós fazíamos todas as perguntas mirabolantes que podem surgir na nossa cabeça e Deus foi nos alimentando através desse processo. Então eu considero o lugar fundamental para quê? Para que você conheça o que é o missionário. O missionário não é aquele cara que vem na igreja para pregar e mostrar para a gente que existem missões. O missionário é uma pessoa, né? Chamada por Deus para servir nas nações. Então esse ambiente da Jami me ensinou isso. É gente, né? É gente. Missionário é gente, igual a gente. E sim, pensando nesse contexto lá do treinamento, para você individualmente, qual foi a fase, qual foi o grande quebra, como se diz no meio missionário, qual foi o seu grande quebra, né, do treinamento? Algo que Deus mexeu com você, que mexeu com a sua estrutura nesse processo de treinamento. Então, eu lembro de uma noite, nós estávamos tendo matéria de vida missionária, e justo estava chegando um missionário do Timor-Leste, né, passando por algumas crises normais, porque todo ser humano passa por isso, e missionário não está isento disso. E aí eu lembro de sentar com ele e ele falar para mim algo muito claro. Ele falou, não é aonde você vai, mas é o que você vai fazer quando chegar lá. E nesse dia Deus deixou bem claro para mim essa questão. Tinha várias ideias na cabeça, vários projetos, muitas dúvidas, muita anseio o que vai ser depois disso. Mas aquele dia Deus mostrou para mim algo claro. Não é aonde você vai, mas o que você vai fazer. Tá. Só pra gente clarear para quem tá nos ouvindo, então o que você está falando para mim é que nessa noite possivelmente haviam alguns projetos, alguns alvos específicos. Uhum. Marrocos, algum nome específico, por se acaso. Contudo, você conseguiu entender que o campo é o mundo na fala desse missionário, que não importava para onde você fosse, e sim o que você ia fazer. Isso. Certo? Mas já houve no seu coração algum sentimento assim, eu fui chamado para essa nação? Porque eu particularmente nunca tive. Desde quando eu saí da minha igreja e fui para o seminário fazer teologia, eu sempre entendi que o campo era o mundo. Eu sempre entendi que onde Deus me levasse, eu iria produzir frutos, né? Eu já tive assim uma paixonite e ainda acho que ainda tenho uma paixonite pela Grécia, e quem sabe Deus ainda me dê a graça de ir à Grécia, não só para passear, mas não fui ainda passear, viu? Alguém quiser me dar uma passaginha, tá na boa. Mas eu queria, talvez, haja de fato e verdade, vai haver um momento que eu participe de alguma coisa na Grécia. Na sua história, houve algum momento em que você pensou assim, não, Deus, eu fui chamado para tal país? Então, vou dar um passo bem lá atrás, naquele momento que foi o Rafael e a Luanda, naquele monte de mapa que tinha. Uhum. Né? E foi uma coisa muito engraçada, porque a gente estava justo nos mapas, nas bandeiras dos países da Europa. Então nós tínhamos o coração inclinado, e eu particularmente, muito mais do que a Luanda, por Europa. Mas o que aconteceu? No meio desse processo, por isso que eu falei, existiam vários projetos, Deus tinha outro, mas existiam vários projetos, porque o que acontecia? Toda vez que eu falava que Deus tinha falado no meu coração sobre a necessidade da Europa, muitos pastores falavam, isso não vai acontecer. Né? E aí o que acontecia? A falta de apoio nesse processo
fez com que nós olhássemos para outros lados. Então aconteceu um projeto Marrocos, que não deu certo. Deus, de alguma forma, ele fechava as portas, e hoje a gente dá muita risada a respeito disso, porque nós falamos, o projeto é esse. Estávamos animados com esse projeto, e na hora que ia acontecer, Deus falava, não é esse, não vai acontecer. Nós tivemos um projeto para o Senegal, nós tivemos um dos primeiros vistos brasileiros a serem negados para o Senegal. Então estava tudo certo, vou lá trabalhar, fizemos todo um projeto, uma visão, tudo bonitinho. E na hora que estava tudo certo, que nós íamos para o Senegal, ficou claro, Deus falando, vocês não vão para o Senegal coisa nenhuma. Deus falou, nem que eu tenho que fechar o país, mas vocês não vão. E aí não aconteceu. E aí a gente pensou, não vamos para o Senegal. Vamos para onde? Como eu falei, nós éramos profissionais. Luan é fisioterapeuta, eu sou técnico em mecânica industrial. Então, eu sei muito de informática. O pessoal que me conhece sabe, me dá um computador, eu me viro, consigo ensinar isso. E nós vimos um projeto super legal no Marrocos, que a gente se encaixava, olhando humanamente, nós nos encaixávamos como uma luva. Por quê? Porque era o nosso perfil, nossa forma de trabalho. E fizemos um projeto bacana, super legal. 2 semanas antes de a gente fazer o pedido do visto, aconteceu uma crise, né, com essa instituição, e ela foi expulsa do Marrocos. Eu até levei vários anos esse peso na consciência de que Deus tinha expulsado os missionários por minha culpa. Porque eu tava dando uma de Jonas. Ei, Jonas! Né? Que eu tava tentando ir para um lugar onde Deus não queria. Mas não. E aí começamos a orar e entramos num processo de onde Deus nos quer. Né? E aí foi um processo gostoso da parte de Deus, porque foi aquele momento que Deus começa a espremer e ele põe colocou algo no nosso coração, muito claro, mas todos os homens não queriam para isso. Né? Então Deus tinha claro para nós que o nosso projeto ia ser na Europa, mas todo mundo falava para mim que não ia acontecer. E quanto tempo durou essa espera desse entendimento, da formatura, do estágio, terminando o estágio? Quanto tempo vocês esperaram para começar a pensar, a vislumbrar a Espanha como um projeto para vocês? 2 anos. Foi um processo de 2 anos de amadurecimento e de ensinamento de Deus. Primeiro porque nós fizemos outros projetos no meio do caminho. Como nós vínhamos numa igreja lá do meio oeste, nós fomos fazer o processo de levantamento de sustento. Então nós íamos nas igrejas, falávamos dos projetos. E como Deus ministrou no nosso coração divulgar missões no estado de Santa Catarina, porque não existia missionários da nossa convenção na Jami, do estado aqui, indo para Jami e indo para o campo, Deus falou para nós, olha, antes de ir, vai lá. Mostra que o que eu tenho feito através da nossa convenção. Então nós passamos por diversas igrejas e isso foi forjando a nossa fé. Vocês tinham terminado os 2 anos de conquista. Isso. Tinham feito o estágio. Quanto tempo de estágio? O engraçado é que a nossa turma foi fazer estágio no Peru. E Deus falou no nosso coração, quando terminamos o Conquista, falou no nosso coração, eu não quero que vocês vão para o Peru, eu quero que vocês vão para Santa Catarina. O nosso estágio do Conquista foi em Santa Catarina. Foi em Santa Catarina. Depois vocês fizeram o especialização. E voltamos para Santa Catarina mobilizar. E voltaram a mobilizar, entendi. Então, entre a ida para o treinamento e o entendimento do campo, passaram-se 4 anos. 4 anos. 4 anos, mas vocês já estavam tempo integral como missionários. Como missionários. E como que era a questão do sustento de vocês nesse período? Confiança. Se existe uma coisa que Deus nos ensinou, é confiar de que aquele que nos chamou é aquele que nos vai manter. Como eu falei, eu venho lá de uma igreja. Na época que eu saí da minha igreja local, nós éramos em 15 adultos contando comigo com a Luana. Então nós não éramos de uma igreja mega estruturada, com recursos de sobra, que a igreja podia investir nesses 2 missionários. Ao contrário, nós éramos de uma igreja pequenininha,
lá totalmente desconhecida, num projeto que ainda estava nascendo, estava acontecendo, ele não estava formado ainda, e a gente foi pro seminário. Então o sustento nesses 4 anos veio dessa mobilização, de levantar outras igrejas como parceiras para nos manter. E de novo eu quero que você feche essa fala a respeito do treinamento e do entendimento, que você falasse da importância que foi, o quão importante foi para você o treinamento em uma organização que está vinculada à mesma denominação em que você se converteu, que fala a mesma linguagem teológica que você fala e que tem a mesma visão do chamado que Deus tem para você, te levar às nações. Qual foi a importância da junta de missões nesse processo de preparo, entendimento de campo e envio? Então, quando a gente chegou, nós éramos muito meninos. Nós viemos de uma igreja em plantação, então a gente não tinha uma visão denominacional. Sim. Nós não tínhamos uma teologia denominacional. Então vamos ao simples, o simples, né? Nós não tínhamos o conhecimento de que existia uma denominação batista nacional. Mas que tinha uma teologia, você sabia, né? Não, é aquela coisa assim, a gente sabe porque o nosso pastor prega, mas a gente não sabe o que é. Sim, né? sim, o conceito, a estruturação, sim. Nós não sabíamos que a Jami existia, né? Nós fomos lá para a Jami, mas sem muito conhecimento de causa. Então tudo isso serviu para nós para entender a importância da convenção, do sistema convencional, porque nós somos Batista Nacional, a nossa identidade, o que nos define, né? A forma que nós vemos o mundo, né? Através da denominação, qual é a postura nossa como Batista no mundo. E até mesmo a força, né? Às vezes eu vejo que os batistas nacionais desconhecem a força da denominação batista com os nossos poucos anos de organização, mas a força mundial, principalmente a força missionária, né? Hoje nós estamos presentes em todos os continentes. Existem projetos missionários relevantes, né? Mas o passar pelo processo de treinamento dentro da sua própria denominação te dá esse suporte dessa conexão com a sua igreja e com o seu povo de forma geral, né? Claro. Faz a gente entender o quê? O porquê da importância da denominação. Existe uma questão que para nós ficou muito claro. A minha igreja sozinha nunca teria essa capacidade de falar, vou mandar 2 obreiros e vou sustentar 2 obreiros no campo. Mas todas essas igrejas que têm sido parceiras nossas nesses 9 anos de caminhada dentro do campo missionário, fez com que a gente entendesse que um pouco de cada a obra pode ser feita. E como a gente entende isso? Porque nós somos da mesma denominação, vestimos a mesma camisa e temos a mesma visão. Nós somos Batista, e Batista naturalmente é missionário. E aí quando a gente fala de Convenção Batista Nacional, nós vamos na nossa história. A nossa história Batista Nacional se define por um mover missionário. O mover do Espírito, né? Passamos pelo treinamento e pelo entendimento do projeto que vocês chegam na Espanha. Que ano que vocês chegam na Espanha? Nós chegamos na Espanha há exatos 8 anos e meio atrás, em 2015. Isso, 2015. 2015 vocês chegaram na Espanha, então. Eu sempre brinco com essas coisas de data. A Luanda é a máquina para isso, né? Eu sou sempre aquele que guardo toda a informação, mas datas eu sou meio perdidão, assim. Entendi. Graças a Deus. Sim. E qual foi o alvo de vocês a princípio na Espanha? Então, nós fomos para a Espanha com um projeto de revitalização de igreja, né? Uma das grandes necessidades da Espanha é revitalizar aquela igreja que está em processo de decadência. Infelizmente isso acontece muito, porque são igrejas antigas, né? Nós tivemos uma igreja na comunidade valenciana, em Valdeochô, que a igreja tinha 50 anos de história, e os membros, a idade média desses membros estava entre 40 e 50 anos, de idade média. E esse é um reflexo da decadência do cristianismo na Europa, né? Isso. Esse projeto de revitalização foi um projeto sonhado junto com a Convenção Batista Espanhola,
ou foi um chamado do seu coração? Não, foi um projeto junto com a Convenção Batista Espanhola, mais a Jami, né, vendo a necessidade do campus. Existiam outros missionários que estavam na mesma linha de projeto e Deus, de alguma forma, nos moveu para isso. Olhando porque, imagina, tinha uma igreja com uma estrutura física, mas faltava esse renovo, relevo de pessoas, né? Sim. Relevo não, renovo de pessoas, né? Lá eles chamam de relevo. Então, vocês então chegam na Espanha com uma perspectiva de renovação, de revitalização de igreja. E qual foi o principal desafio que vocês encontraram nesse projeto de revitalização de igreja? Os próprios crentes. Quando a gente entra numa igreja e ela tem uma estrutura estática, porque a visão da igreja era nossa igreja está boa, a gente só precisa atrair pessoas para ela, sem reconhecer as suas necessidades de mudança, é muito difícil. Trabalhei com crentes que tinham 60, 70 anos de evangelho. Sim. Né? Então, o que eu tinha de vida não era nem metade da vida dele de crente. Sim. Só que a prática religiosa dele estava presa lá em 60 anos atrás. Só para a gente poder contextualizar os nossos irmãos que nos ouvem, quando você fala de um projeto de revitalização de igreja e que o desafio são os crentes, quando se fala de forma geral, academicamente, de revitalização de igreja, se fala de revitalização de visão, de missão, de projeto, de operacionalização e de relevância social da igreja. Isso. Certo? Em quais aspectos as igrejas da Europa hoje, as igrejas da Espanha precisavam ser revitalizadas? A gente está falando de uma necessidade de todos os aspectos. Todos os aspectos. Você chega lá e é uma igreja presa há 40 anos atrás, totalmente sem visão. Ela não tem uma visão, ela não tem um projeto, ela não tem uma ação e ela não tem uma reação dentro da comunidade que ela vive. Sim. Ela não tem uma vitalidade. Não, ela é praticamente um fantasma dentro da comunidade. Ok. E como foi essa transição de revitalização para plantação de igrejas? No meio desse processo, Deus começou a colocar no nosso coração a necessidade de igrejas, de novas igrejas. A partir do momento que a gente começou a morar na Espanha, nós vimos que existiam mais de 8.000 cidades sem nenhuma presença evangélica. Essas cidades, quando você fala 8.000 cidades, essas cidades são cidades de pequeno porte, como essa de 7.000, onde vocês moram hoje, ou tem cidades bem maiores do que essa que não tem nenhuma presença evangélica? Ela vai desde uma cidade pequena, como a nossa hoje, até uma cidade grande. Existem capitais de províncias sem presença evangélica. Okay. Seria uma loucura para nós, pensando aqui. Vamos imaginar que no estado de Santa Catarina, nas grandes cidades, com algumas igrejas, a quantidade de igrejas na Espanha é muito pequena, mas imagina uma capital, vamos pegar Florianópolis, sem nenhuma igreja evangélica. Seria uma loucura. Sim. E qual foi o grande desafio inicial desse projeto de plantação? O projeto plantação de igreja é aquele processo que você depende de muita gente te apoiando. Né? Uma das questões que a gente viu foi a falta de apoio, a falta de visão nesse primeiro momento e a falta de recurso. Tá, vamos clarear os panos. Da luz ao ambiente. Quando você fala de falta de apoio, porque quando eu penso em um projeto de plantação de igreja, eu penso você e sua esposa chegando em um local, iniciando aí um trabalho. Vocês não tinham crente nessa cidade? Nada. Não tinha crente. Quando você fala questão de apoio e de suporte, você está falando da convenção lá ou não tinha suporte na cidade para que vocês iniciassem o projeto? Nós não tínhamos suporte no primeiro momento da convenção de lá e tampouco da cidade. A gente está falando que a gente entrou numa cidade onde não tem cristãos. Não tem cristãos. Certo. Né? Então são zero. Então, se eu pensar, vou começar um projeto de plantação de igreja, então começa lá a primeira família e essa família vai captar outras pessoas. Isso aí. Isso a gente não tinha essas outras pessoas, porque a gente está chegando numa cidade nova, onde nós não conhecíamos ninguém. Mas a família que abriu a porta você tinha? Não. A família que abriu a porta são foi vocês. A gente. Tá. Quem foi a primeira pessoa que de fato e verdade confessou Jesus? Você poderia, como foi essa experiência de forma rápida pra gente? A primeira pessoa a entregar por completo a vida a Jesus foi o Kevin.
né, um jovem que tem trabalhado conosco desde do começo dessa plantação de igreja. Ele é espanhol? Ele é filho de equatoriano, mas nascido na Espanha. Sim. Então é outra coisa meio complicada, não vamos entrar no detalhe, mas ele é espanhol porque ele nasceu lá, mas é filho de estrangeiro. Imigrante. Tá. Quanto tempo tem esse projeto hoje? Hoje esse projeto está com 3 anos. 3 anos. Quantas pessoas você tem na igreja hoje? Que hoje já tem uma igreja organizada, né, com um local. A gente, graças a Deus, a gente conseguiu chegar nesse patamar. Hoje eu tenho de pessoas frequentes, eu tenho 17. E eu tenho cultos hoje que eu consigo ter uma quantidade de mais ou menos 25 pessoas dentro da igreja. O que para muitas igrejas aqui no Brasil, para muitas realidades, isso não é nem o tamanho de uma célula, né? Mas eu quero pensar com você como missionário e como quem está no contexto europeu, um contexto completamente difícil de pregação do evangelho, né? Com um pensamento totalmente pós-moderno, o olhar para o cristianismo como obsoleto, como ultrapassado. O que é conseguir juntar 25 pessoas dentro de um local? Para ter uma ideia, 25 pessoas é considerado uma igreja média, de médio. Se a gente pensar médio porte. Pequena, médio e grande, né? 25 pessoas, médio porte. Médio porte. Eu tenho Maravilha. De médio porte. Médio porte. E a maioria dessas famílias vocês alcançaram com o evangelho. Alcançamos com o evangelho. Não foram pessoas que mudaram para lá, que já eram crentes. Não. Vocês evangelizaram essas pessoas. De evangelização. Eu tenho 3 casos, 3 pessoas que estão conosco, que já vêm de ser cristãs, mas todo o restante no contexto são pessoas que se converteram nesse processo. Né? E qual é o grande desafio que vocês têm hoje? Nossa, eu posso fazer uma lista de desafios. Não, o grande. Hoje por hoje, um dos desafios mais complexos nosso é a minha igreja não tem ministério de louvor. Sim. É uma coisa que é engraçada, a gente pensa na plantação de igreja e não tem um ministério de louvor. Hoje eu falo, pensando na necessidade da minha igreja local, nós precisamos de pessoas capacitadas no ministério de louvor. Né? Mas se você pensar todo o contexto, existem outros desafios para ser alcançado. Né? O custo de vida hoje de uma família, você, sua esposa e 2 crianças, gira em torno de quanto? 2.500 euros. 2.500 euros. Falando em reais, nós estamos falando em 15 mil reais, mais ou menos. Mais ou menos isso. 15 mil reais. Quanto por cento do seu sustento você tem garantido hoje? Hoje, nós temos mais ou menos 60% garantido. 60% do nosso sustento. Seu sustento. Eu quero te dar a oportunidade, eu sei que vocês estão aqui no Brasil e vão visitar algumas igrejas, mas de falar com as igrejas parceiras do estado de Santa Catarina e de chamar outras igrejas que ainda não assumiram essa parceria ou que deixaram a parceria, convidá-las a fazer parte disso com vocês. Eu entendo que a missão é de todos nós e que vocês que estão lá indo não são mais importantes do que nós que ficamos, e nós que ficamos não somos mais importantes que vocês que vão, mas que existe uma dualidade de responsabilidades, né? Nós segurando a corda aqui enquanto vocês vão, nós orando por vocês, divulgando o que vocês estão fazendo, celebrando as vitórias, né? Porque 25 pessoas numa igreja, numa cidade que não tem nenhuma presença cristã, é algo tremendo, né? Mas existe uma necessidade que ainda precisa ser assistida, né? Sim. E eu queria que você falasse como pai, como obreiro, que nós sabemos que alguém que entra para a vida missionária tem que ter a consciência de que quem mantém a gente é Deus, mas esse convite às igrejas a participarem disso com vocês e de que a obra é nossa, né? Fala com o nosso pessoal. A respeito disso, nosso projeto chama Projeto Construindo Pontes. Nosso projeto tem a visão de que a igreja local aqui do Brasil é parte daquilo que a gente está fazendo. Nada do que a gente faz é sozinho. Missionário, nossa família não está lá no campo sozinha. Nós estamos juntos como igreja para alcançar aquele povo. Hoje, com uma demanda de 20 pessoas, para nós, para ter um trabalho secular fora do ambiente igreja, passou a ser quase impossível. Nós estamos num processo onde a igreja está cada vez sendo mais conhecida na comunidade. Então nós demandamos estar mais tempo presente. E para isso, o recurso econômico é necessário. Né? Eu falo, nossa confiança está de que Deus provê.
Mas Deus provê através de quê? Da sua igreja. E nós, como igreja, temos esse compromisso. Eu falo tanto para a igreja nossa que estamos plantando, quanto para as igrejas que a gente tem passado. Somos nós como igreja. Então é a nossa ação em conjunta. Nós, como missionários, somos parte dessa igreja lá na Espanha. Vocês, como irmãos dentro das igrejas locais, são parte disso. Então nós queríamos convidar vocês, não só pelo apoio econômico, mas para andar junto, para caminhar junto, para conhecer, para estar junto conosco lá, ofertando as nossas vidas e estando presente. Nós gostamos sempre de fazer essa comunhão. Olha, está aqui o fruto do trabalho de vocês. Não é o fruto do trabalho do Rafael e da Luanda. É o fruto do trabalho da igreja local, junto com o Rafael e a Luanda. Nada disso seria possível, nenhuma dessas vidas seriam alcançadas se vocês não acreditassem nisso junto com a gente. Então eu quero convidar, venha conhecer, venha caminhar conosco, venha perguntar, venha ver aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas na Espanha. Nossas, a igreja local, junto com o missionário, alcançando vidas para Cristo. Amém? Que lindo, né? A gente poder ouvir isso. Como que as pessoas podem participar se tornando parceiros de vocês? Via Jami, elas fazem contato com quem? Pode ser igreja, pode ser pessoalmente, pode ser eu como família. Como que isso pode acontecer? Então, existem várias formas de fazer isso, né? A primeira, via igreja local. Sempre recomendo você convidar o teu pastor para conhecer o nosso trabalho, para que a tua igreja seja parte nisso. Mas você como indivíduo também pode fazer. Você pode falar, olha, nós temos as nossas redes sociais para conhecer. Fala, eu quero primeiro ver antes de investir. Né? Às vezes a gente tem essa, eu quero ver o que o missionário está fazendo para ver se enquadra naquilo que Deus tem falado no meu coração. Então veja nossas redes sociais. Nós temos lá nosso Instagram, nós temos nosso Facebook, onde a gente posta sempre conteúdos novos do que está acontecendo, das pessoas que estão se convertendo, dos batismos que vão acontecer. Então tem uma série de coisas que essa igreja tem acontecido. Então venha conhecer, venha tá com a gente perto. Então tem esse processo, igreja local, irmão sozinho. Então tem o processo através da Jami, né, da nossa junta de missões da Convenção Batista Nacional, entrar em contato lá com a diretoria, eles vão te mandar as informações necessárias de boleto, formas possíveis. Existe o apoio missionário mensal, que a gente chama de processo de adoção do missionário, onde a gente apoia todos os meses, mandando uma quantidade de dinheiro. Existem as ofertas espontâneas, onde Deus coloca no coração de alguns irmãos mandar uma oferta. Então, existem várias formas de que isso aconteça. Então, o melhor caminho, via pastor, via Jami e via nós. Nos conheça, né? A gente começa a dar sempre essa ajuda. Olha, quer fazer parte? Vem andar com a gente. Caminha com a gente nesse processo. Muito obrigado, Rafael, por poder compartilhar conosco aqui a sua jornada, a sua caminhada. Eu sei que isso que nós estamos falando aqui é só a pontinha do iceberg, da vivência, da experiência, mas você, Batista Nacional do Estado de Santa Catarina, de todo o Brasil, você, nosso irmão em Cristo Jesus, a nossa convenção faz parte dessa história e nós queremos convidar você a fazer parte dessa história juntamente com o missionário Rafael. Eles vieram ao Brasil, tiveram uma despesa altíssima de passagem, se fazia necessário vir ao Brasil, eles estavam há 4 anos sem vir ao Brasil e precisavam rever a família, precisavam visitar as igrejas parceiras e eu e você podemos fazer parte dessa história missionária. Eu sempre digo que quando alguém decide fazer parte de um projeto missionário, mesmo estando distante, nós começamos a fazer parte da história de Deus na vida de um povo através da vida de um missionário. E a oferta missionária é um caminho que a gente pode usar para fazer isso. Mas vem ser servo conosco e vem ser instrumento de Deus abençoando outras pessoas. Que o Senhor abençoe o seu trabalho, prospere o trabalho das suas mãos, renove as suas forças e levante homens e mulheres que estejam dispostos a servir, para servir junto com vocês. Amém. Que o Senhor te abençoe. Agradecemos a convenção, agradecemos a igreja, ao pastor Anderson, a cada uma das pessoas envolvidas nisso. E uma vez mais, fica o nosso convite. Venha andar com a gente, venha conhecer o projeto Construindo Pontes.
Amém? Deus abençoe. Beijão no coração.